tudo certinho? O pessoal tá aí, gente? Deixa eu só colocar o chat aqui, não consigo ver. Chat. Bom dia. Bom dia, povo. Gente, fala comigo, tudo certo? Eles estão vendo tudo? Tá tudo certinho? Tem só 39 pessoas na sala aqui. Dava ter mais. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Quem quiser vir pra praia, ó, tá cheio de Covid aqui. E frio. E frio. Mas pensa no frio, gente. Nossa. Eu quero só o frio, o Covid não quero, não. Vai tá frio, hein? Caramba! Vamos lá. Vocês estão vendo a tela, então? Hã? Não, por enquanto só você. Vocês não estão vendo a tela? Não, agora só tá vendo você. Pelo Escrito menos tô vendo análise você aqui, tá, cefalométrica, né? gente? Pra mim tá No tão... meu tá aparecendo normal. Pra mim também tá parecendo normal. Análise cefalométrica, tá escrito? Sim. Isso. Isso. Então, Carolzinha, o seu tá com algum problema aí, então. Beleza, vou sair e entrar de novo. Coitado. Ô, gente, vamos lá, então. Seguinte. Análise cefalométricas, tá? O que eu preciso que vocês entendam? Vamos começar aqui, gente. Para de falar aí, cacete. Olha só, o que eu preciso que vocês entendam? Que existem vários tipos de análises cefalométricas, tá? Vai. Gente, estou escutando vocês ainda. Chat, peraí que eu já vou dar um jeito em vocês aqui. Como é que faz para mutar todo mundo? Mutou todo mundo. Ótimo. Ótimo, beleza, vamos lá. Ó, análise cefalométricas então, tá? Dentro da ortodontia, vocês vão ter vários tipos de cefalometria, tá? O que é uma análise cefalométrica no final das contas? São medidas que você vai utilizar de acordo com aquilo que você mais usa, de acordo com aquilo que você mais acredita. Então, por exemplo, essas medidas, elas já existem, tá? Elas não são exatamente ligadas a apenas uma análise. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você pega lá, análise USP. Ela vai usar os pontos S, N, A, B, G, O, G, N, M, E. Ok, tá? Esses pontos, gente, eles também podem estar presentes em outras análises, tá? Elas não são exclusivas da análise USP, é isso que eu quero dizer para vocês. No final das contas, o que vai ser uma análise? Ela vai ser uma junção de medidas que aquele autor considerou importante para o diagnóstico. Então, por exemplo, você vai ter lá a análise McNamara. São medidas que o McNamara utilizou e que para ele foram legais no diagnóstico dele, tá? Por isso que eu falo, não sei se eu falei isso para vocês ou para o quinto ano semana passada, que vocês vão estar sabendo cefalometria a partir do momento que vocês conseguirem se desamarrar dessas análises. De que forma? Se eu der uma medida lá para você, vai, sei lá, NGOB, vai, uma coisa meio fora de padrão, que você nunca viu em análise nenhuma. Essas medidas, elas têm que vir na sua cabeça, independente da análise, certo? E se ela não existir em nenhuma análise, essa medida, os pontos existem. Então, você tem que, mais ou menos, dar conta de raciocinar em cima disso, tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, a gente está falando da análise USP, certo? A análise USP, ela vai utilizar essas medidas que vocês estão vendo aí, né? Ela utiliza-se dessas medidas, né? O NAP, o SNA, o SNB, essas medidas aqui são as medidas que a análise USP usa, né? E olha, esse primeiro quadro, ele vai te responder algumas perguntas. Que perguntas esse primeiro quadro vai te responder? Pensa, eu não preciso te falar nada. Você tem que entender, você tem que ler. O que acontece? O aluno, ele se apavora.
Cefalometria, meu Deus, eu odeio, eu não gosto, tal. Então, calma, né? Sem você saber nada, o que está escrito no primeiro quadro? Relação das bases ósseas. O que que é a base óssea? Quem são as bases ósseas, né? Então, nós vamos ter lá, por exemplo, a base de crânio, que é o SN, que está presente em todas as medidas, ó, SNA, SNB, SND, tá? O ANB não conta, porque o ANB é a diferença entre um e outro, né? Então, olha só, quais são as bases ósseas importantes para nós dentro de um tratamento? A base de crânio, SN, a base da maxila e a base da mandíbula. Essas são as nossas bases ósseas, todas elas no sentido horizontal, ó. Então você tem que imaginar automaticamente isso. O que que o primeiro quadrinho ele me diz? Ele me diz o seguinte: qual é a resposta que essa cefalometria me dá? Esse primeiro quadro, ele responde assim para o seu paciente: é cirúrgico? Entendeu? É isso que ele te responde, tá? É cirúrgico? Onde é que eu vou saber se o paciente é cirúrgico? No primeiro quadro, porque o primeiro quadro fala de plastões esqueléticas, fala de bases ósseas, maxila, mandíbula e base de crânio. Entende? É isso, gente. Independente dos valores que eu não vou falar agora, mas eu preciso que vocês entendam isso. O que que o meu segundo quadro ele fala para nós, né? O que que o meu segundo quadro ele fala para nós? Olha só o que ele fala, ó. Padrão do esqueleto cefálico. E olha só de novo quem está presente em todas as medidas, SN. Então, veja que ele relaciona tudo com a base de crânio. Por que que ele relaciona com base de crânio? Porque a base de crânio é estável. A gente não pode mexer na base de crânio cirurgicamente, a não ser que tenha sido lá uma pancada, alguma coisa. Normalmente, né, em cirurgias ortognáticas e cirurgias de fase, a gente não mexe em base de crânio, a gente vai mexer em maxila e mandíbula, tá? Renata, mas existe paciente que tem a base de crânio, por exemplo, fora? Existe, gente. Tem pessoas que você olha de lado e você percebe um aprofundamento da base de crânio. Como se essa distância aqui, ó, daqui para cá, isso fosse curto, tá? Eu não vou falar nada aqui que não seja novidade para vocês, né? Você não, isso aqui da pessoa é curto, como se estivesse para dentro, de forma que nem cirurgicamente e nem com a harmonização a gente consegue melhorar isso, tá? Porque daí base de crânio é muito difícil. Então, olha só o que ele te responde o segundo quadro. Ele fala assim, ó, o padrão do esqueleto cefálico. Que padrão é esse? Que padrão é esse? Se esse paciente cresce no sentido vertical, portanto, dólico facial, e se este paciente cresce no sentido horizontal, portanto, braquifacial, tá? É por isso que eu falei para vocês que eu ia falar com vocês do A e B. É nessa hora aqui, gente, com essas medidas de padrão de esqueleto, que nós vamos ver se este paciente tem que utilizar um AIB alta, por exemplo, ou um AIB baixa. Então, como? Olha só. Nós temos 3 medidas aqui que vai te dizer o seguinte. Esse paciente, qual é a pergunta que esse segundo quadro te responde? É a seguinte pergunta. Esse paciente é BRAC? Esse paciente é dólico? Ou esse paciente é meso? Certo? Para você entender, né? Se a mensuração, se a medida, o normal dela é 15 graus, então eu tenho que pensar assim, cara, 15 graus é o SN, de novo, base de crânio, e aquele OCL lá é plano oclusal, tá? Base de crânio, plano oclusal. Olha, se eu estiver aumentando o ângulo, o meu paciente ele vai ser dólico, com a variação de 2 para mais, 2 para menos. Então, por exemplo, se você tem uma paciente que tem de SN plano oclusal 40, essa paciente é dólico severa. Veja. Então, pensando, fazendo uma comparação com o A e B, essa paciente jamais poderia utilizar um A e B tração baixa. Por que que não pode usar um A e B tração baixa? Tração baixa, ele joga o molar para trás, mas ele extrui. Extruindo o molar, eu vou abrir mais a face do paciente. Por isso, a IB tração baixa para um paciente com crescimento dólico está contraindicado. Daphne, a mamãe está trabalhando, tá? Então, tá bom. Tá contraindicado. Então, olha só, o que é importante que vocês saibam, né? Que o segundo quadro,
ele me dá os padrões de crescimento. Você foi lá na clínica, você pegou um paciente em andamento que está com tração alta. Está com tração alta. E aí você olha aquele paciente, você diz assim, professora, pelo tipo facial que eu tô vendo aqui e pelo tipo de oclusão, eu acho que tá errado. Aí eu vou falar o que para você? Olha lá as medidas. Então você fala assim, cara, o paciente tem tração alta e paciente tem tração baixa, desculpa, paciente tem tração baixa e tá utilizando e é dólico, e é dólico. Aí você vai olhar as medidas e ver exatamente essa situação. O paciente tinha 35, 36 graus de SN oclusal e está usando uma EB tração baixa. Você tem que fazer com toda a segurança do mundo. Remover o AEB. Essa redução da dimensão da base de crânio, linha SN, tem relação com algum tipo de síndrome? Sim, Sofia, geralmente tem, tá? Geralmente é paciente sindrômico, sim, tá? A paciente que tem encurtamento da linha SN, geralmente é paciente sindrômico. Tá? Um encurtamento severo, assim. Aí, sobre esse tratamento com pacientes sindrômicos, eu não sei se a gente poderia conversar de repente com o professor de cirurgia para ele abordar isso com vocês, de como seria tratado isso, certo? Mas dentro da ortodontia, nem a tração reversa, né, aquela tração que a gente traciona, assim, a máscara facial, consegue resolver isso. Até consegue melhorar um pouco, porque tracionando a maxila para frente a gente consegue uma melhora, mas não é nada significante, tá? Bom, então, gente, vamos recapitular aqui, né? Eu sempre gosto de recapitular porque eu entendi cefalometria dessa forma, então eu acho que vocês vão entender dessa forma, tá? Veja, quarto ano. Eu não quero mais que vocês se apeguem no traçado e nas medidas e como medir. Isso não me interessa. Isso é coisa de radiologista. É claro que a gente teve que aprender e vocês tiveram no terceiro ano, traçado e tudo mais. Não é isso importante. Hoje, o que importa para nós é que eu dê para você uma pasta de documentação ortodôntica, né? E o traçado ele vem pronto. E que você bata o olho, pelo menos na análise USP, e consiga identificar isso. Então, de novo, o primeiro quadro, ele vai te dar os SNs. Com a variação de 2, por exemplo, vamos pegar aqui uma medida aqui, por exemplo, ó, SNA 82, vocês estão vendo aqui, ó, SNA 82. Sabe que tem uma variação de 2 para mais, 2 para menos. Você pega um SNA de 90, certo? Você tem que imaginar que esse paciente provavelmente é uma classe 2, porque o SNA se refere à maxila cirúrgica. Por quê? Porque, poxa, de 82 a 84 você considera normal. A pessoa está com 90 e poucos, veja, não existe, é cirúrgico. Você pode fazer o que você quiser, o caso é cirúrgico, entende? Então, o primeiro quadro, ele vai te dar as relações esqueléticas. É aí que você define com o seu cirurgião se esse paciente é ou se esse paciente não é cirúrgico. O segundo quadro, ele vai te dar o tipo de crescimento. Se o seu paciente é BRAC, essa medida aqui, ó, ela vai estar diminuindo. Por exemplo, se o normal é 15, ela vai estar 13, 12, 10. Mesma coisa os outros, é o mesmo padrão de leitura. De novo. Cartãozinho e 2 tipos de cartão, quadradinho. Desliga o trem aí. Gente, então ó, é o mesmo padrão de leitura. Menos BRAC para mais dólico. E isso daí vai ajudar a gente também na cirurgia ortognática, porque isso é super importante. Converse com os professores de cirurgia. O tipo de crescimento craniofacial do paciente, ele vai dizer muito sobre... Gente, desliga, gente, por favor. Tem gente que vem e pega 3, 4 pães, aí eu vou colocar em todos. Eu não sei desligar os microfones. Bom, vamos lá. Então, olha só. Quando o paciente vai operar, é muito importante para o cirurgião saber se esse paciente é BRAC, se esse paciente é meso, se esse paciente é dólico, porque isso diz sobre a rotação da maxila e da mandíbula. A partir do momento que ele desconecta a maxila e a mandíbula, isso vai rodar. E aí, pelo padrão de crescimento, ele sabe a direção de rotação. Super importante, gente, tá? O terceiro quadro, vou pegar uma outra cor aqui agora. O terceiro quadro, ele vai dizer para vocês, olha só,
é incisivo central, tá? A é maxila, B é mandíbula. Então, o que significa o terceiro quadro? Veja bem, ó, a relação dos incisivos com as suas respectivas bases. Por que isso é importante? Porque olha só, você vamos pensar um caso aqui. No primeiro quadro, desculpa, você entendeu que esse paciente era classe 1, que esse paciente não é cirúrgico e ele muito provavelmente é classe 1, as medidas estão dentro do padrão, tal, nananana. Ok. Através do segundo quadro, você percebeu que este paciente tem um crescimento equilibrado, ele é meso. Ok. Só que, clinicamente, esse paciente tem os dentes para fora, tá? Os incisivos para fora. Então, no terceiro quadro, você foi lá e olhou, por exemplo, que o incisivo dele, por exemplo, o superior, o normal é de 22 a 23, tá? Isso aqui é o grau de vestibularização. Gente, inclinação é vestibularização, lingualização. Ângulo é vestibularização, lingualização, tá? Milímetros, como tá aqui, ó, um traço é o quê? Milímetros é distância, tá? Então, o 1.NA, ele diz o seguinte, está vestibularizado ou lingualizado? Um traço NA, ele diz o seguinte, está protruído ou retruído? Tem diferença, gente. Seu dente pode estar certinho, verticalzinho, bonitinho assim, incisivo superior, incisivo inferior, mas está protruído. Entende? Por outro lado, ele pode estar certinho na sua relação entre maxila e mandíbula, mas ele está o quê? Vestibularizado. Então, o que o nosso terceiro quadro ele te diz? Bom, vamos para o nosso caso clínico. Seu paciente é classe 1, pelo primeiro quadro, pelo segundo quadro ele é meso, tudo ok até agora. Pelo terceiro quadro, o incisivo superior dele tem 40 graus. Aí você vai lá na nossa análise sucinta e você descobre que 40 significa que está acima de 23. Estando acima de 23, o seu incisivo está vestibularizado. Aí você vem para mim e fala assim, Renata, olha aqui esse paciente. Preciso resolver esse paciente. Aí fala assim, qual é a queixa principal? Aí ele acha que ele está dentuço. Ah, tá bom. O que você pensou em fazer? Professora, pensei em alinhar, nivelar, usar elástico. Entende que este grau de vestibularização não vai ser resolvido com elástico? Você vai tentar fazer um gato latir. Eu sempre uso esse termo, não tente fazer um gato latir. Gato é gato, cachorro é cachorro. Gato não late. Entende? O que significa isso, gente? Um incisivo com 40 de vestibularização, assim, para você jogar ele para cá, você vai ter que fazer extração. Então, o que o nosso terceiro quadro ele vai te dizer dentro da mecânica? Esse paciente seu precisa extrair dente? Como é que estão esses incisivos dentro da maxila, dentro da mandíbula? É isso que ele te diz, entende? Aí você pega, por exemplo, um caso, classe 2 esquelético, pelo primeiro quadro. Braque severo, pelo segundo quadro. Sobremordida porque é braque, tá? Aí você pega esse paciente, ele ainda está vestibularizado, 42 de incisivo, superior. E protruído, vamos supor que ele tenha, em vez de 4, ele tenha 6. Cara, esse caso é cirúrgico, entende? Ele é cirúrgico, além de tudo ele precisa fazer extração. É aí que o pessoal erra. Agora eu te pergunto, você realmente acha que a cefalometria pode ser descartada? Gente, não pode. Ah, Renata, mas eu só sei análise USP agora. Hoje eu entendi, mas eu só sei análise USP. Mas, gente, isso aqui é super completo. Você vai saber as outras, para tirar outras dúvidas, por título de curiosidade, sei lá, entende? Quando a gente começa a entender alguma coisa, a gente quer entender mais, Mas a análise USP é absolutamente necessária, não é absolutamente suficiente para a gente conseguir dar um bom diagnóstico, tá? O quarto quadrinho é o HNB, o H nariz. Essas medidas, gente, ó, HNB e o H nariz, a linha H é a linha que passa no perfil. É lábio superior, SN, lábio superior,
Oh, desculpa. LS, não é SM, desculpa. LS, lábio superior, POG linha. Essa linha aqui, ó. Tá? LS, POG linha. Lábio superior, POG linha é o pogônio, linha. No tecido mole. Olha só. LS, que é a linha H. Então, H é LS, tá? H é LS. HNB e H nariz é a distância da linha H até o nariz. Qual que é o problema, gente? Por que aqui, por exemplo, a gente não fala muito sobre isso? Porque essas medidas aqui, elas não são muito confiáveis, apesar delas existirem. Por exemplo, se você for fazer um trabalho de harmonização facial, você quer fazer avaliação de perfil, você quer uma coisa matemática. Você pode usar LS nariz e você pode usar LSNB, né? Você pode. Mas por que a gente não usa muito isso? Porque o tamanho do nariz vai influenciar na leitura. Então, por exemplo, às vezes não é que a medida da linha H até a ponta do nariz esteja errada, porque ela tem que dar, né, de 7 a 9, né? Não é isso. Às vezes o que acontece é que o nariz da paciente é muito grande e vai aumentar, por exemplo, o ângulo. Mas o ângulo aumentou não porque a linha está errada, mas sim porque o nariz está errado. O nariz precisa de uma rino. Por isso que a gente não usa muito, tá? É uma medida mais voltada para a parte estética, para cirurgia plástica, para ortognática também, na avaliação de tecidos moles, mas sempre a gente vai ter que avaliar essa questão do tamanho do nariz, dessa distância, tá? Então, gente, olha só, aqui a gente fechou os 3 quadros mais importantes, né? E eu falei um pouco do quarto quadro, expliquei por que ele não é muito confiável, porque a gente não pede muito sobre ele nas provas e nos casos clínicos, né? A gente fechou essa parte. Agora vejam, vamos ligar aqui, e é isso que eu quero que vocês consigam entender, as medidas aos casos clínicos, né? Então, olha só, na primeira, ó, aqui, vocês desconsiderem, por favor, vocês vão desconsiderar para mim, por favor, eu vou passar a aula para vocês, vocês vão desconsiderar análise de McNamara, tá? Não tem como vocês terem isso agora. Vamos falar sobre análise USP, tá? Então, é o que eu acabei de falar para vocês, ó. Interpretação sucinta das medidas cefalométricas. Então, aqui, ó, NAP, SNA, SNB, ANB e SND. Então, os valores obtidos aqui nesse quadro nos remete ao posicionamento espacial da maxila e da mandíbula em relação ao crânio. Ajuda nas decisões, né, a serem tomadas em relação ao avanço mandibular ou à extração. Então, por exemplo, você está com um paciente lá e ele é classe 2 ou ele é classe 3, você está na dúvida. Se você põe esse paciente na cirurgia para avançar, se você põe esse paciente na cirurgia ortognática para recuar a mandíbula, ou se você, de repente, conseguiria fazer um tratamento compensatório, né? Que eu acho que até a nossa live, minha e do Jonathan, eu acho que é sobre isso. Não, acho que não. Não lembro, mas um dos temas que a gente falou era sobre isso, sobre o tratamento compensatório versus o tratamento cirúrgico, né? Decidir sobre os pacientes borderline. O que é paciente borderline? Em psiquiatria, o borderline é aquele que está no limite entre a sanidade e a loucura, né? É aquela pessoa que está ali, tá na linha né? Naquela linha tênue, né? Dentro da ortodontia, a gente chama de borderline os pacientes que estão entre a cirurgia e a compensação. O que vai ser, para mim, importante na hora de decidir sobre a compensação ou a cirurgia? Primeiro, a queixa principal do paciente. A queixa dele é a face? É a face, tá. É o que na face? Ah, é a vestibularização dos incisivos. Ah, tá. Então, se é a vestibularização dos incisivos, eu acho que eu posso tentar resolver isso através de uma extração, né? Agora, não. Ele olha, a menina olha na face dela, ela se assusta, ela não quer saber, ela não entende, ela quer que aquilo esteja aquele perfilzinho bonitinho, a altura facial inferior dela é aumentada, ó, o segundo quadrinho, né? E aí você não vai ter opções dentro da ortodontia para resolver aquilo. Então, essa paciente é cirúrgica,
tá? Então, geralmente, pessoal, o primeiro quadro, ele vai te dar um norte com relação ao paciente ser ou não ser cirúrgico, tá? Isso é bastante importante. Ó, relação da maxila com a base de crânio é o SNA. O normal dela é 82. Acima, ela é classe 2. Abaixo, ela tem retrusão de maxila, pode ser um classe 3. Às vezes é birretruso também, tá? Então, são essas medidas que a gente vai avaliar. Então, ó, o SNA, como vocês sabem, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse ângulo, como está sendo marcado aqui. Veja, se eu jogo essa linha para cá, né? Se a minha maxila, ela tá aqui, ó. Por exemplo, se esse ponto A tá aqui, ó. E a queixa da menina é a boca para frente, você não vai conseguir resolver isso com extração. Definitivamente, ela não é uma paciente borderline, ela é uma paciente cirúrgica. Não há o que ser discutido aí. Então, uma das coisas que a gente sempre conversa é isso, gente. Presta atenção nisso, sabe? Nós não somos deuses. Não dá para resolver um monte de coisa. E eu vou dizer para vocês, não é uma e não é duas vezes, né? Não é raro aparecer para mim paciente de outro profissional, por exemplo, que está lá de aparelho há muito tempo, inclusive com colegas. Eu olho e falo assim, cara, mas o seu caso é cirúrgico. Não, ninguém nunca me falou isso. Como não falou? Porque muitas vezes o ortodontista, ele tem medo de falar. Medo de falar, para dizer que o seu caso é cirúrgico. Porque o que a gente tem na nossa cabeça? Ah, mas a cirurgia, ela é cara. Ah, mas a cirurgia, ela é agressiva. Ah, mas a cirurgia é anestesia geral. Meus amores, essas meninas, esse pessoal, todos, não só as meninas, mas também os meninos, eles se submetem a todo tipo de cirurgia plástica por muito menos, sabe? É peito, é lipo, é orelha de abano, é tanta coisa que hoje, tranquilo. A cirurgia ortognática hoje não chega nem aos pés de uma cirurgia plástica de valor, né? Eu mesmo fiz uma consulta há uma semana, vou até falar para vocês. Fiz uma consulta há uma semana para trocar a minha prótese de silicone e a pessoa me cobrou 28 mil reais, tá? 28 mil para trocar uma prótese. Isso que eu não vou pagar o hospital, porque o hospital a gente faz pelo Hospital da Uningá. Agora eu te pergunto, por que uma cirurgia ortognática tem que ser esse bicho-papão, né? Vocês que serão ortodontistas, vocês têm que se diferenciar, porque vocês têm muitos excelentes professores ao lado de vocês na cirurgia. Então, lá tem o Eldo, tem o Eduardo, tem o Renato, né? São excelentes professores que operam muito bem. Então, a gente não tem que ter medo de avisar o paciente, olha, filha, olha, querido, o seu caso é cirúrgico. Vai ficar muito melhor, vai ficar 100% se você fizer a cirurgia ortognática. Isso é bastante importante, tá? Então, evitem, gente, de se estressar com isso, tá? Isso não é a nossa obrigação. A nossa obrigação é dar o diagnóstico correto, tá bom? A gente tem aqui ainda 10 minutinhos. Vamos falar um pouco do SNB. O SNB, ele vai te dar a posição espacial da mandíbula em relação ao crânio, da mandíbula, né? Então, por exemplo, ele vai te falar um pouco do classe 3. E ele é confirmado, essa medida ela vai ser confirmada pelo SND, porque o D, ele vai estar aqui, né, no meio da sínfise, bem aqui, ó. Opa, o D. Então, aí você teria uma segunda linha que viria aqui, no meio da sínfise. Mas assim, mas Renata, por que eu teria uma outra medida da mandíbula? Pelo seguinte, pessoal, por que o SNB de bola, a gente não considera tão estável essa medida? Não é uma medida tão confiável. Pelo seguinte, presta atenção. Dependendo da inclinação da raiz dos incisivos inferiores, né? Suponhamos que esse dente esteja lingualizado. Então, a raiz vai estar mais para frente aqui, ó. Ela altera a posição do meu ponto B. Tá? Se eu estufar a raiz para fora aqui, ela vai alterar a posição do ponto B, tá? Então, pessoal, é importante que vocês entendam que muitas vezes o SNB de bola, ele vai mascarar uma situação pior do paciente, porque o meu incisivo está lingualizado. Então, ele joga um pouquinho o B para fora e dá a impressão que esse paciente não está tão recuado assim.
tá? Então, a gente pode utilizar o ponto D de dado no meio da sínfise para ter um diagnóstico mais profundo e mais certeiro. Por quê? Porque justamente a sínfise mentoniana ela não é variável, né? Ela fica ali, é mais tranquilo de você avaliar. Então, por isso que a mandíbula, né, ela tem duas medidas. Ela tem o SNB de bola e o SND de dado. É por isso. Tá? Entenderam? E para a gente finalizar, vamos falar do ANB. O ANB, pessoal, é a medida numérica, é a diminuição do SNA menos o SNB de bola. Então, por exemplo, seu SNA deu 82, que é o normal, seu SNB deu 80, que é o normal, 82 menos 80 dá 2, justamente a nossa medida padrão, tá? Então, a partir disso, a gente pensa, por exemplo, um ANB negativo, vamos supor, de menos 4, significa que meu SNA era menor do que o meu SNB, ou seja, minha maxila é menor do que a mandíbula. Paciente classe 3, né? E cirúrgico ainda. Entenderam, sim ou não? Sim? Sim. Gente, eu vou finalizar aqui com vocês. Eu falei um pouco do AIB, como eu tinha falado para vocês semana passada que eu ia falar, né? Eu não ia aprofundar muito mesmo. E eu acho que deu para ter uma boa noção de leitura da cefalometria. Pensem na cefalometria dessa forma, né? A minha avaliaçãozinha para vocês é ridícula, tá? É ridícula. É ridícula, né? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: vou passar para vocês a tabela crua, né? E vocês vão escrever na frente da tabela, essa tabela aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês, ó. Essa tabela aqui que eu risquei um monte, vocês vão escrever nesses espaços aqui, ó, tá? O que essa medida, esse quadrinho, fala para mim sobre o meu paciente, tá? É o resumo da aula de hoje. Isso é para fixação, essa vai ser a nossa atividade, tá bom? E depois disso, a próxima aula nossa vai ser análise de Moyers, ou índice carpal. Tá bom, gente? Beleza? Se for eu, é Moyer, se for o Ricardinho, é carpal. Tá? Beleza? Sim, sim, sim? Sim? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tirar uma foto de vocês aí. Liga as câmeras aí pra tirar uma foto de vocês. Faz tempo que nós não tira foto. Ô, caceta. Onde vocês estão, gente?